Oiê! Eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este jogo americano de flor com aproveitamento de retalhos. Bora costurar? Bora pensar em tudo que a gente quer fazer quando acabar essa pandemia do Covid-19. Não é só a quarentena, é quando a gente perder o medo de sair de casa, o medo da gente se aproximar das outras pessoas, o medo de ficar doente. E uma das coisas que eu acho que a maioria vai querer fazer é reunir a família, reunir os amigos. Então a gente já tem que deixar nossa casa preparada para quando chegar este momento. Muitas artesãs e costureiras sempre têm sobra de tecido, retalhos de tecido, mas por conta dessa pandemia, muita gente começou a fazer máscaras, então agora tem sobra de tecido, retalhos de tecido. Então vamos aproveitar todos esses tecidos para fazer uma peça linda, para deixar nossa casa linda e preparada para quando o Covid-19 acabar. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este jogo americano de flor com aproveitamento de retalhos. Materiais utilizados: os links do molde das pétalas e o das medidas do molde, para quem não consegue imprimir, estão na caixa de descrição do vídeo. 7 pétalas de tecido cortadas de acordo com o molde. Cortar os tecidos na linha do molde, o molde já tem margem de costura. Um círculo de 9,5 cm de diâmetro. Tecido de algodão profundo de aproximadamente 40 por 40 centímetros. Manta térmica de aproximadamente 40 por 40 centímetros. Eu estou usando a manta térmica, ela parece um feltro bem grosso, bem denso. Eu já vi essa manta com nomes diferentes, então nem adianta ficar passando muito nome para você, porque em cada lugar, em cada região, em cada loja, esta manta vai ter um nome diferente. Então, peça pela manta que é resistente ao calor. Não é a que mantém o calor, porque daí é aquelas mantas que tem um lado com alumínio. É a manta que não derrete com o calor. Se eu colocar a minha mão por trás na manta térmica, quase nem dá para ver. Já na manta R2, olha a diferença. Ela é bem menos densa e dá para enxergar bem a minha mão. Com esta manta térmica, eu consigo passar com o ferro em temperatura alta ou mesmo entrar em contato com objetos quentes e não estragar ou deformar. Isso já não acontece com a manta R2. Peças com manta R2, o ideal é não lavar a máquina para não deformar e a peça entortar. Também eu não posso passar a ferro em temperatura alta para não derreter a manta e ela acaba ficando bem fininha, ela não fica mais fofinha. Para uma peça de cozinha que provavelmente vai sujar, a manta térmica deixa tudo mais prático. Você pode usar feltro, tecido jeans ou saja se não encontrar a manta térmica. Eles vão estruturar de formas diferentes a peça, mas a manutenção ainda vai ser prática. Passo a passo. Eu transferi o molde para os tecidos e recortei na linha. Transferi para o tecido também a marcação que tem no molde. Eu vou costurar só até essa marcação. O ideal é que seja o mais certinho possível. Então, eu vou costurar na lateral da pétala, daqui de cima até a marcação, dando retrocesso no início e no fim da costura. Eu arrumo com a disposição que eu quero e eu sugiro que você fotografe para caso se perca durante a costura. Vou costurar as pétalas, o miolo vai ser só mais para frente. Posiciono direito com direito, alinhando as bordas. E eu vou costurar daqui de cima até a marcação, dando retrocesso. A primeira lateral da pétala está costurada. Nessa parte de baixo, fica sem costura.
Eu vou continuar costurando todas as pétalas exatamente do mesmo jeito. Tente não ir mexendo muito nas pétalas, assim você não tira da ordem. Até chegar na última pétala, o que vai fechar a flor. Pelo avesso, abro as costuras, tombando a sobra de costura cada uma para um lado. Primeiro eu vinco com a mão e depois eu passo a ferro direitinho. Depois de vincar bem as costuras entre as pétalas, eu dobro esta pontinha. Eu posso forçar um pouquinho mais no meio para ficar levemente arredondado. Os cantos estão costurados, se eu puxar, ele vai ficar levemente arredondado. Não vai virar um círculo, o miolinho não vai ser arredondado, mas vai ficar mais delicado. Eu vou fazendo isso em todas as pétalas. Depois de vincar tudo, passo a ferro. Vai ficar assim, as costuras das laterais e aqui no miolinho. Como eu falei, o miolo não fica totalmente redondo, mas eu não vou precisar de nenhum outro acabamento aqui no meio. Eu não vou precisar fazer pet appliqué ou costurar o miolo, acaba ficando um círculo muito pequeno e costurar uma curva que seria bem difícil. Eu não vou precisar deixar também uma abertura para virar a peça para o direito. Por tudo isso, eu acho que eu já mereço o seu like. Posiciono a frente da peça sobre a manta. Eu vou marcar um X no meio do miolo da flor, que vai ser a abertura por onde eu vou virar a peça para o direito. Corto bem na marcação. Posiciono novamente a peça sobre a manta, ajeitando bem. Vou passar a cola spray temporária, assim a frente da peça vai ficar bem presa a manta. Isso é super importante, se você não tem cola spray, prenda com muitos alfinetes ou até mesmo alinhave a peça. Olha como tudo fica bem preso com a cola spray. Eu vou cortar a manta acompanhando a borda do tecido. Tem que ficar bem rente ao tecido. E ficou assim. Vou passar uma costura de segurança, um zigue-zague em toda a volta. Eu vou usar aquela técnica de costurar uns pontos, pulo, continuo costurando, pulo e depois sim toda a volta, mesmo tendo usado a cola spray. Porque cada tecido tá com um fio em um sentido, os tecidos são diferentes. Aproveitamento de retalhos é assim, tem que tomar cuidado na hora de costurar, porque cada tecido ou cada lado do tecido pode acabar cedendo mais que o outro. Então, vai com calma para ter certeza que o tecido não vai deslocar. É só no contorno externo da peça, no miolo, ainda eu não faço a costura de segurança. Vai ficar assim. Posiciono a frente da peça sobre o fundo, direito com direito. Eu tenho que deixar a manta para cima, porque é neste lado que tem o traçado da peça. Se eu fosse costurar pelo tecido do fundo, eu teria que recortar todo o tecido e eu acho que não fica tão bom. O tecido pode acabar deslocando um pouco e desencontrando com a frente. Fazendo deste jeito, se eu cortei a manta certinho, rente ao tecido, não tem erro. Muito importante!
Aqui nestas partes, eu desenhei o molde para ficar arredondado deste jeito. Então, na hora de costurar, não é para costurar em V. Tem que manter este arredondado, fazendo uns 2 pontinhos horizontais. Isto é super importante para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Vou alfinetar tudo e costurar a volta toda. Mas atenção! Com meio centímetro de margem de costura. Com uma margem menor que 0,75 centímetros, eu não vou precisar refilar a frente da peça. Então, se você não clicou em curtir lá atrás, quando eu pedi, eu tendo desenhado o molde deste jeito, para que a sua peça não fique com tecido repuxado, agora é clicar em curtir e ainda comentar, me mandar muito amor. Tá, apelei mesmo. Então, eu vou continuar. Aqui eu já costurei. Tá vendo aqui? A costura acompanhou o arredondado. Eu não costurei em V e costurei com meio centímetro de margem de costura. Agora, eu vou refilar o tecido do fundo com tesoura de picote. Refilei toda a sobra de tecido do fundo e agora eu vou dar uns piques nas partes das curvas fechadas. A manta térmica é grossa, então cuidado na hora de dar estes piques para não chegar muito perto da costura ou mesmo acabar cortando demais os tecidos. Eu vou fazer um pique bem no meio e uns 2 ou 3 piques para cada lado. Vou fazer isso em todas as partes da curva fechada. Viro para o direito pela abertura do miolo. Vai com delicadeza para não forçar demais nem a manta e nem os tecidos. Com delicadeza, assento o tecido nessas curvas fechadas. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. Vai ficar assim. Eu sou a louca da segurança, então eu vou dar uns pontinhos à mão para fechar a abertura da manta. Pontinhos à mão, não precisa ser certinho, bonitinho, é só evitar que quando eu for lavar, o rasgo acabe aumentando. Para não sentir no toque estas costuras, ou então se o tecido do miolo fosse clarinho e desse para ver esse X, eu coloco um pouquinho de plumante de enchimento, é totalmente opcional, é só um pouquinho. Você pode colocar também jeans, saja ou até mesmo a própria manta térmica, e aí sim o tecido do miolo por cima. E com o plumante, o miolinho vai se projetar. Depois eu mostro em outra peça sem o plumante. Posiciono o tecido do miolinho sobre o plumante e ele tem que ficar totalmente coberto pelas partes dobradas das pétalas. Vou prender com alfinetes. Eu vou fazer uma costura reta, bem na vala, sobre a costura, entre as pétalas. Olha como já dá uma carinha diferente quando a gente faz esta costura. Eu já dei várias dicas para facilitar, para fazer uma costura bem retinha, bem na vala. Essa costura separa as pétalas e ainda une a parte da frente com o fundo. Eu vou passar uma costura com ponto decorativo bem próximo da borda do miolo.
Se você não tem máquina com ponto decorativo, pode usar o ponto reto ou o zigue-zague. E por último, uma costura com ponto decorativo em toda a volta da peça. Ah, deixa eu te mostrar como fica o outro lado. E ficou assim, a costura em volta do miolinho, já fecha a peça e eu usei o mesmo ponto decorativo na parte mais externa. No avesso ficou assim. Eu gosto muito da ideia do aproveitamento de tecidos, mas eu gosto também de fazer o fundo com um tecido único, igual para todo o conjunto, para todas as peças. Então, é uma peça que você pode usar tanto de um lado quanto de outro. Assim, um dia todas as peças da mesa serão únicas e coloridas, e no outro dia todo mundo combinando. Nesta outra peça, eu usei tecidos de estampas diferentes, mas na mesma cor. Então, fica um pouco mais discreto, menos contrastante. E no miolinho, como o tecido era escuro e um pouco mais grosso, eu não coloquei o plumante. Então, o miolinho ficou mais discreto, não ficou fofinho. Eu usei um ponto decorativo em volta do miolinho e outro diferente na parte mais externa. Dá diferença a escolha dos tecidos, o uso do plumante no miolinho e a escolha dos pontos decorativos. Me conta qual você gostou mais. E aí é só fazer a quantidade de peças da sua família ou do tamanho da sua mesa para poder receber as visitas. Conta nos comentários tudo o que você quer fazer quando o Covid-19 for eliminado. Se você gostou da peça, do vídeo, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações para todas as postagens, assim você não perde mais nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.